Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje, segunda-feira, dia 4 de agosto de 2025, entramos em agosto e eu acho que deve ser a última parte aqui do livro Jogo dos Deuses, né? Vai ser a 42ª parte, olha só, né? Acho que é a mais longa, a série mais longa que eu já fiz, mas realmente livro muito bom. Se você não começou a assistir do começo, né? Então volta lá, pega aí, tem bastante tempo para você, né, se informar aí com, né, realmente um livro que vale a pena. Antes da gente começar, pessoal, olha só, você quer dar um presente diferente para o seu pai, né? Não perca a oportunidade. Ou você quer, né? Que você quer dar para o seu esposo um presente aqui incrível. Temos o combo dos meus quadrinhos, todos os roteiros de cinema que eu adaptei, né, para quadrinho que é para todas as idades, pessoal, inclusive adulto, tá? Aqui no Brasil as pessoas acham que é só para criança, mas não é. Adulto também lê quadrinho no mundo inteiro. Então aproveite. Se você gosta de cinema, gosta de seriado, você vai curtir os meus quadrinhos, que é basicamente cinema em papel, tá? É cinema gráfico, como um jornalista falou uma vez. Então temos os mais novos aqui, essa dupla do O Prédio e o Lambo, tá? Que adulto também pode ler, mas você pode ler com os seus filhos, tá? Esse censura livre, tipo desenho da Pixar, que adulto e criança podem curtir juntos. Tem trilha sonora no Spotify dos dois, tá? Para você ouvir as músicas enquanto lê, criar a sensação realmente de estar vendo o filme. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, aqui já é mais para adolescente e adulto, né? Digo, pelo menos adolescente. Muita informação, tudo que a gente fala aqui no canal, né? Eu resumi aqui, vamos dizer, sei lá, mais de 30 anos de pesquisas nesse material. Levei 7 anos para concluir. Falamos de tecnocracia, cibernética, nova ordem mundial, sociedades secretas, escatologia, realmente vale a pena demais, com uma trama incrível, super personagens, vale a pena demais. Temos o Knock Me Out, que é um romance que se passa no mundo das artes marciais, então é uma mistura de dorama com filme dos anos 80 como Rock, Karate Kid. É legal demais se você gosta, né, de artes marciais, desses filmes inspiracionais, né? Uma história de um lutador que tem que vencer a si mesmo para encontrar o amor, é uma história muito legal. Tem trilha sonora também no Spotify. Tem o outro dia que eu ganhei o prêmio do Ministério da Cultura sobre as armadilhas que os jovens enfrentam quando eles entram na faculdade, na maioridade. Então a gente lida com questão de droga, sexo, doutrinação política e com, né, uma surpresa sobrenatural que eu não vou dar o spoiler aqui, mas realmente vale a pena demais. E fechando com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico e eletrizante para quem gosta de emoções fortes, ação direta, mas com uma mensagem incrível de redenção, né? De vida, tá bom? Então vale a pena demais esse material todo, essas 8 HQs você adquire diretamente comigo pelo meu site filipefolgose.com. O link eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição. No site você pode conhecer as artes, né, as histórias, tá bom? Tem combos lá que você pode já pedir o combo todo e recebe na tua casa em qualquer estado do Brasil, outros países também. Ou você pode mandar uma mensagem no meu Instagram também, um direct, eu respondo por lá também, eu deixo o link aqui embaixo, tá? O que mais? Aqui embaixo, então, na caixa tem o link também do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, onde eu posto os vídeos, e do Subscribestar, que é para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quiser apoiar, é pelo Subscribestar, e eu agradeço todo mundo que apoia, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar para ver se a gente encerra hoje mesmo, né? Então, a gente estava falando, né, no episódio passado a respeito de como esse governo global, né, essa ideia de um governo global ainda está presente, né, mas cada vez mais tem sido promovido também uma nova religião, né, uma nova falsa religião, né, aonde não só as religiões, principalmente as orientalistas, né, têm sido promovidas, como o budismo, hinduísmo, taoísmo, tal, mas também a questão transhumana, né, essa promessa da basicamente imortalidade através da tecnologia. E tudo isso está sendo conectado, né? Está sendo conectado, né?
Então ele fala assim, o que essa unidade, né, que está sendo criada da tecnologia com essa espiritualidade, vamos dizer assim, né, amorfa, que é uma mistura de tudo esse comunismo, né? Então ele fala aqui, o autor, olha, eu me lembro de um workshop que eu participei quando eu estava lá no Burning Man em 2018, né? Bom lembrar que ele vai no Burning Man para tanto evangelizar, mas como para ver o que está acontecendo, basicamente para fazer uma pesquisa, né? Então ele fala assim, o tema era inteligência artificial, era moedas cripto, né? Cryptocurrency e a espiritualidade psicodélica, basicamente espiritualidade através do uso de drogas, né? Então ele fala, a discussão levou, era conduzida por uma pessoa famosa no campo, né? De governança digital e tal. E ele falava que essa nova civilização ela seria construída em cima de 4 blocos interligados. O primeiro, uma nova espiritualidade inspirada por técnicas xamânicas. Segunda, um novo ethos, né, do ser construído ali no Burning Man, quer dizer, uma nova ética que estava sendo feita ali, né, por essa galera. O terceiro, meios digitais de troca, né? Conectados e validados por um novo contrato social. Então, basicamente, é o que a gente está vendo da digitalização da moeda e a gente sabe onde isso vai levar, né? Lá em Apocalipse 13. E o quarto ponto é a inteligência artificial como um sistema de gerenciamento de tudo isso, né? Então, ele descrevia isso como uma síntese sócio-espiritual tecno-pagã. Olha só que interessante, né? Quer dizer, interessante é muito suave, né? Esse adjetivo, né? Mas então o autor fala assim, então como que esses novos mitos, essa nova mitologia seria promovida, né? Então ele fala, conforme, né, a sociedade, nós estamos abraçando, né, essa mensagem do cidadão global, né, com, vamos dizer assim, o sacrifício à Gaia, né, sempre ligado com essa balela, né, da nova ecologia. Então, isso é o que tem sido promovido, essa nova identidade, né, para os jovens, né, principalmente, de que você não. Então, você agora é um cidadão global, mas que você deve cultuar Gaia, né? Então, velhas práticas, né? Elas estão, vamos dizer, sendo novamente trazidas, né? À lembrança. Seja, vamos dizer, nos sacrifícios encharcados de sangue que eram feitos ali nos templos maias, né? Os templos maias, astecas, seja no sacrifício de crianças que era feito, né, a Moloque. Então, ele pergunta, né, será que nós iremos legitimizar novamente esses rituais mórbidos de fertilidade, né? Porque ligado a essa questão do culto à natureza, né, a Gaia, e ele esqueceu o próprio Burning Man, né, que era também um sacrifício feito pelos celtas lá nas Ilhas Britânicas, né, também para essa questão da natureza, né, vamos sacrificar, né, um ser humano ou, no caso, uma criança, ou, né, para o quê? Para apaziguar os deuses. Só que esses deuses não é o Deus criador, né, são óbvios, são demônios, né? Então ele fala assim, será que nós estamos muito sofisticados, né? Será que nós agora no século XXI, com todo o avanço tecnológico, nós estamos muito sofisticados para continuar com essas práticas primitivas? Daí ele fala, bom, é só lembrar, né, que mais ou menos existem 50 milhões de crianças, de bebês abortados por ano no mundo. Né? Então, se você lembrar que anualmente 50 milhões de crianças são abortadas no mundo, essas práticas permanecem. Elas podem estar
disfarçadas, né? Mas já tem um monte de, vamos dizer, vazamento, né? Leak, assim, de, por exemplo, satanistas em clínicas de aborto, que enquanto o aborto está sendo feito, eles estão fazendo prática ritualística ali, né? Então, né, o aborto, né, para essa galera é um dos meios de o quê? De manter a sustentabilidade da terra. O conceito deles, né, assim, vamos basicamente como se o sangue das crianças fosse nutrir a terra. Olha que coisa mais demoníaca, né? Então, essa propaganda, por exemplo, de aborto, né, que eles deram um nome e tentaram maquiar como direitos reprodutivos da mulher, né? Olha só. Tá ligado com o controle de população, o que eles chamam de controle sustentável, né? Então, por exemplo, né, num documento das Nações Unidas de 2014 chamado Pesquisa Mundial sobre o Papel da Mulher no Desenvolvimento, no capítulo 5 diz assim, olha, as políticas de sustentabilidade populacional, né, ligados ao direito sexual e reprodutivo, incluem a provisão de acesso universal para serviços de reprodução, na verdade, aborto, né? Então, olha aqui, incluindo, né, melhores e mais efetivos métodos contracepcionais e educação compreensiva e aborto seguro, tá? Página 114. Então, num documento da ONU, das Nações Unidas, está promovendo, literalmente, aborto, né? Em 2009, né, eles, vamos dizer, defenderam a ideia de um plano de ação específico para aborto em nações em desenvolvimento, nos termos de, entre aspas, assim, ser um desafio mútuo a respeito de controlar o rápido crescimento populacional e a degradação social, a degradação ecológica. Então, de novo, né, eugenistas. Né, quem que decide quem pode viver, quem não pode, quem que pode reproduzir, quem não pode? Então, né, olha o pensamento, né, vamos promover aborto, né? Um outro documento, né, da Royal Society, na página 3060, dizendo assim, políticas populacionais e programas de meio ambiente, né? Vocês estão entendendo como eles unem as coisas? Então, olha, para salvar o planeta, não tenha filhos, né? E eles fazem isso de várias formas, sendo através da mídia, né? Por exemplo, já tem grupos, aí espontaneamente a lavagem cerebral é tão grande, o doutrinamento é tão grande que na Inglaterra, por exemplo, tem grupos de feministas que falam assim, não, nós não vamos ter filhos para salvar o planeta. E obviamente que é o que eles querem, né? Agora, vamos ver, pergunta se eles se reproduzem, se eles querem ter filhos, né? Essa elite, eles têm, né? No Congresso Global do ano de 2000, né, o Robert Mueller, ele, vamos dizer, se gabou de como as políticas que ele ajudou a implementar estavam prevenindo o nascimento de 2,2 bilhões de crianças, né, para o bem da mãe natureza. Né. Então, a ideia, né, por exemplo, de sacrifício de criança, né, nos tempos modernos, né, de uma versão de Moloque nos dias de hoje, não deixa de ser algo fantasioso, né? E se a gente for pensar num ângulo mais, né, sobrenatural, né, a gente está se aproximando num futuro onde essas entidades pagãs dos tempos antigos estão se tornando cada vez mais símbolos de natureza. Eles estão transicionando, estão reintroduzindo na sociedade esses cultos a essas entidades
né, como uma nova, claro, né, para uma geração que não tem nenhuma informação, não tem referência a respeito de quem são essas entidades, de que tipo de práticas são essas, mas eles estão reintroduzindo na cultura como uma nova roupagem, né? Então, por exemplo, né, a Bíblia, que é um livro que revela a respeito do mundo sobrenatural, ela deixa claro a respeito que essas entidades, né, demoníacas existem, né? O cristianismo aceita uma realidade sobrenatural da existência de Deus e também dessas hostes satânicas, né, que estão ativas, que existe uma guerra espiritual, né? É, e então, vamos dizer, como produto do pensamento moderno, contemporâneo, nós, né, a sociedade tende, vamos dizer, a minimizar a seriedade, vamos dizer, dessa espiritualidade pagã, né? E dessa promoção do paganismo. Então, da mesma forma que a gente lê a respeito do que acontecia há 3.000 anos, 2.000 anos atrás, e que na verdade nunca deixou de acontecer, pessoal, ao longo da história, mesmo na Idade Média, na Idade Contemporânea, só que tem sido mais velado, não tem sido tão, né, tão aberto, mas agora, em 2025, né, já de um tempo para cá, isso tem voltado a ser promovido abertamente, né? O satanismo voltou a ser, tem cada vez mais sido promovido na mídia, na cultura, né, através de redes sociais, por exemplo. Então, por exemplo, ele fala aqui, né, a gente está caminhando, né, para essa nova espiritualidade que vai unir todo esse paganismo, mas inclusive com tentar criar o tal do Crislam, né? Ele fala assim, como que, por exemplo, que o islamismo, né, ele vai conseguir ser incluído nesse ecumenismo, né? Então, o Islã, ele tem uma estrutura definida a respeito da identidade islâmica, né? Sobre, por exemplo, a política, né? A economia, a vida social. Então, é mais do que simplesmente uma fé, né? Ele tem todo inclusive o judaísmo também, né? E o influxo, né, do Islã para participar da civilização ocidental já tem sido implementada muito através, por exemplo, também da questão de imigração forçada, principalmente na Europa, né? Para tentar o quê? Combater a historicidade cristã nessas sociedades e a ética cristã, né? Então, eles estão tentando já, basicamente, há mais de meio século, tentar diluir o cristianismo e a ética cristã na Europa, principalmente, através desses fluxos migratórios, né? Porque, claro que com uma população nova, eles trazem novos hábitos, novos costumes, eles não assimilam, não se deixam serem assimilados à cultura local, e isso vai mudando não só a demografia, mas a cultura e a sociedade como um todo, né? Porque o objetivo é, obviamente, diluir os dois, para em busca dessa nova unidade, né? Esse novo homem, né, que primeiro combate era deixar ele ateísta, né, e humanista, mas agora está sendo reintroduzido essa falsa espiritualidade, né? E aqui ele pergunta, né, ele fala, será que isso tem se manifesta nas nossas casas, nos nossos trabalhos, até nas nossas igrejas, né? Como será que essa tentativa de implementar um novo paradigma tem afetado as nossas vidas, né? Então, se nós considerarmos, né, o Deus bíblico, ele é categoricamente diferente de qualquer coisa que tem sido promovida nessa agenda, né? Nessa agenda global, vamos dizer assim.
Então ele fala, por exemplo, o livro de Eclesiastes diz, né? Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, que esse vamos dizer, é o dever do homem, né? Porque Deus irá trazer tudo ao julgamento, inclusive tudo que seja secreto, tudo que é tanto bom quanto mal, né? Eu estou traduzindo aqui do inglês de cabeça, né? Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Então, se a gente trouxer esse entendimento, né, bíblico, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus para representarmos Deus aqui na Terra, sermos basicamente embaixadores, né? Não por causa da nossa habilidade, do nosso status, né? Mas pela graça dele, né? Então o nosso valor, já foi eternamente estabelecido. Ele não está baseado no nosso mérito pessoal, né? No nosso esforço, não é por obras, mas, né, é pela graça de Deus. Isso está embasado na palavra de Deus, né? E isso é mais completamente demonstrado no sacrifício que Cristo fez, né? Porque ele nos amou suficientemente para tomar sobre si os pecados de toda a humanidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu único Filho unigênito para que todo aquele que creia nele, né, não pereça, mas tenha vida eterna, né? Como a gente lê em João 3,16, né? Então, a gente precisa o quê? Ele fala aqui, né? A gente precisa sempre preservar essa visão bíblica real a respeito, né, da nossa identidade, e para a gente não se deixar levar com essa onda cultural que tenta por vários ângulos, pessoal, né? E é muito sutil, às vezes é mais descarado, às vezes não. Mas assim, ele vai por várias vertentes tentando o que mudar nosso entendimento a respeito da sociedade, a respeito do próprio homem, né? Óbvio, a respeito de religião, né? Então, ele fala assim, nós temos que entender, né, esses dois paradigmas, né? Esse paradigma da unidade, né? Da unidade, falsa unidade, e o paradigma, né, a respeito do Deus que é o Deus diferente, né? E isso que vai ser usado contra, na verdade, a fé bíblica, porque, né, o nosso Deus, ele não é como qualquer outro Deus, né? Ele é único, né? Não é politeísta, né? Não tem, sabe, não tem como associar, né, o Deus Criador com outras deidades, né, com a mãe natureza, com outros cultos, né? Então, ao mesmo tempo que com o iluminismo fala assim, não, aqui valem todas as fés, não é à toa que, por exemplo, num templo maçônico, não, qualquer fé, você pode ser de qualquer religião, desde que você acredite numa força maior, no arquiteto do universo. Não, 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 não. O nosso Deus, né, o Deus bíblico, ele é único, né? Não é o mesmo do budismo, do hinduísmo, do shintoísmo, do islamismo, não. É diferente, né? Então a gente tem que ter claro essas duas narrativas, porque a outra vai ser, a princípio, muito sutil para tentar, né? Venha participar, não seja sozinho, e depois vai ter perseguição, né? Porque quem não quiser vir com o discursinho da unidade, aí vai falar assim, daí vai virar a chave e vai falar assim, não, então você, né, você é, vamos dizer, exclusivista, você que não quer participar, né, você que, né? Então, ele fala que ele cita uma historinha, né, por exemplo, eu tenho um amigo que tem uma loja e às vezes o tópico do budismo aparece entre os seus clientes, né? E né, geralmente os clientes, né, às vezes sorriem a respeito da noção dessa espiritualidade, vamos dizer, meio sem parâmetro, né? E quando o meu amigo pergunta, né, se
por exemplo, né, o cliente pode ler um texto a respeito de um budista eminente, né? Esse trecho, né, para o cliente, né, é o seguinte, ele fala, claro, né, não tem resistência, vamos dizer assim, né? Então, diz o seguinte, né? Nesse momento nós nos tornamos livres, nada nos perturba e nós agimos de acordo com a louca sabedoria. E como o texto diz, nós nos comportamos como porcos ou como um cachorro que não tem considerações dualísticas a respeito de bom, de ruim, de limpo ou de sujo. Tudo é considerado como sendo um só. E outro texto diz que nesse momento, como uma pequena criança que não sabe a respeito de nada, né, e não deseja nada, essa é as nossas preferências sem nenhum conceito a respeito de bem ou de mal, né? Se algo deve ser aceito ou rejeitado. Nada pode nos perturbar mais, porque tudo surge de seu próprio caminho e é liberado pelo seu próprio caminho. Se nós fazemos alguma coisa, está bem. Se nós não fazemos, está bem também. Não tem nenhuma regra que nos, vamos dizer, força a seguir. Então, entendeu? Esse é um trecho que ele apresenta para o cliente, né, a respeito do budismo, que na verdade a pessoa acha, é legal, é o budismo, né? Só que quando a pessoa lê e ela entende, fala, peraí, como assim? Né? Não tem limpo e não tem sujo, não tem bem e não tem mal, né? Na verdade é tudo a mesma coisa. E aí cai a ficha, né? E o cliente, né, do cara, né, fala assim, peraí, isso que realmente é o que o budismo propõe, né? Esse relativismo moral, né? É porque, principalmente no Ocidente, as pessoas não sabem a fundo o que está, né, no centro da religião, da ideologia. Então, né? É legal o budismo porque não é como o cristianismo, que, né, o cristianismo tem muita regra, né? Não, porque o cristianismo define, né? É a lei de Deus que define o que é certo e o que é errado. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, né? Então não é. Então está falando categoricamente isso é ruim, isso não deve ser feito, por quê? Pelo próprio bem, o teu bem e da comunidade, o bem da pessoa, né, que segue a lei e, obviamente, né, vamos dizer, do bem social, né? Agora, se você tem uma outra ética que promove que não tem bem, não tem mal, né? Faz o que tu queres porque tudo é da lei, né? Basicamente é a mesma coisa, né? Então, né, Jesus uma vez disse ao grupo de judeus que tinham crido nele, né, que seguiam ele fala assim, se você permanecer na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará, né? João 8, 31, 32. Então, a liberdade oferecida não era simplesmente uma promessa de uma liberdade econômica, política ou social, né? Que, na verdade, são, vamos dizer, consequências, né, da verdadeira liberdade, né, que se segue a partir da visão de mundo cristã, né? Mas essa liberdade que Jesus estava falando, em primeiro lugar, antes de tudo, é a liberdade da nossa alma, né, do nosso espírito, do quê? Da escravidão do pecado, da natureza humana, né, de você mesmo, dos teus erros, né, dos teus vícios, daquilo que não te, vamos dizer, te deixa agir livremente, dos teus rancores, né, enfim.
essa é a verdadeira liberdade, né? E continua dizendo assim, né? E verdadeiramente eu digo, né? Qualquer que comete pecado é escravo do pecado. E o escravo não faz, né, e o pecado, e o escravo, ele não habita na casa para sempre, mas o filho habita para sempre. Portanto, se o filho o fizer livre, verdadeiramente sereis livres, né? Então, ele, o filho do homem, Jesus Cristo, se ele nos libertar, verdadeiramente nós somos livres. E livres, novamente, dessa prisão espiritual. E quando a gente é livre dessa prisão espiritual, a gente é livre em todas as outras áreas, né? A gente não vai ser escravizado, né, por vícios, por sexo, por adultério, né, por pensamentos errados, né? As consequências dessa liberdade verdadeira do nosso espírito, da nossa mente, geram consequência porque no nosso caminhar no dia a dia, né? Como a gente vive a nossa vida, né? Então, se você é livre dessa opressão, por exemplo, né? Você não vai cometer um ato criminoso que vai te levar, por exemplo, não vai ter uma consequência, né? Apesar que aqui no Brasil, né, as coisas estão tão invertidas que essa injustiça, né, as pessoas, a gente vê o crime acontecendo e infelizmente não tem tanta justiça, mas, né, ninguém escapa da justiça de Deus, pessoal, né? De qualquer forma, né, essa promessa dessa falsa unidade, né, dessa falsa liberdade, né, ela, vamos dizer, compele as pessoas a se tornarem escravas, né? Enquanto Cristo verdadeiramente ele oferece liberdade através do sacrifício que ele mesmo fez para que nós não estejamos debaixo do jugo do pecado, da escravidão do pecado, né? Essa outra ideologia, né? Ela, ao contrário, ela escraviza cada vez mais as pessoas porque promove droga, promove, né, paganismo, promove libertinagem sexual que traz consequências completamente destrutivas, como por exemplo uma prática de um aborto, né? A não formação de uma família, né? Uma vida hedonista, dissoluta, né? Então, né, materialista. Então são, pessoal, caminhos completamente, na verdade são caminhos opostos, né? Um caminho leva à vida e outro caminho leva à morte e destruição, né? Não tem outra forma de ver isso, né, claramente. E outra coisa, né, no final das contas, essa visão da unidade acaba chegando no niilismo. Não tem propósito. Por quê? Porque é baseada em prazer, né, em consumo, e no final das contas, essas coisas não sustentam muito tempo, né? É igual, né, a droga, a pessoa cada vez mais precisa aumentar a dose para continuar tendo efeito, até o momento que chega na dose fatal, onde ela, né, mesma coisa com dinheiro, com consumo, né, com mulher, que seja o que for que o mundo apresenta como, né, objetivo, né, mas não leva a nada, não tem verdadeiro, não tem propósito real, né? E ao contrário, né, em Cristo nós sempre temos um propósito, porque é um propósito divino e individual, né? Deus tem um propósito para cada um propósito para mim, um propósito para você. Claro que temos, né, propósitos, vamos dizer, coletivos, né, no sentido de ir e pregar o evangelho, para quê? Para que todos conheçam ele, que todos possam ser, né, restaurados, mas especificamente em cada vida, Deus tem um caminho que só você vai trilhar, que só eu vou trilhar, né? Mas é sempre conectado com o propósito de Deus, né? E é o seguinte, outra coisa, né? Nós não nos tornamos deuses, né? Nós nos tornamos filhos de Deus, filhos e filhas, né? Não é, de novo, como esse outro caminho fala, não, você vai ser Deus, né? Olha só, e eu vi recentemente numa festa que eu comecei a conversar com
um conhecido, né? E ele falou assim, não, porque eu sou Deus, Deus, né? E essa visão que eles falam no sentido de, ah não, se você acredita, você tem o poder para criar né, com a sua mente. Isso que tem sido, né, propagado, a fé em si mesmo, né? Não, eu consigo, né? Ao invés de... Né, o cristianismo vai por um caminho completamente diferente, fala assim, não, eu tenho que ver a minha limitação, a minha humanidade, né? O meu tamanho, né? Que eu, na verdade, eu preciso de Deus, mas a dificuldade é o que? É o ser humano reconhecer isso. Né? Parece que não, mas a dificuldade, por exemplo, nessa conversa com ele, né? Ele fala, não, para mim Deus não serve. Ele falou isso para mim, Deus não serve. Porque eu tenho a consciência divina. Né? Então, no fundo, era o que? Era uma dificuldade o que? De se humilhar, de reconhecer a sua, né? Então tinha essa coisa, não, eu não, de rebeldia, né? Eu não me submeto a... Deus não serve para mim. Isso é tão luciférico, né? É a ubris, né? É se colocar no lugar de Deus, né? Não, eu determino, eu faço, eu aconteço, eu sei o que é melhor para mim. Né? Então, o primeiro passo é a humildade, né, pessoal? É reconhecer que não, eu não sei, não que eu não tenha vontades, eu não tenha, mas tudo eu tenho que submeter à vontade de Deus, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Submeter a minha vontade, o que é a vontade boa, perfeita, agradável de Deus, crendo que Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele é onisciente, Ele sabe o melhor para mim, no meu futuro, aquilo que eu posso estar achando que é o melhor para mim, eu consigo ver até um ponto só, pessoal, né? Você consegue conjecturar até só um ponto. Ah, olha, assim, eu quero esse trabalho, porque... Tá, e aí? Mas você consegue ver daqui a um ano, daqui a 5 anos, 10 anos, aonde... A gente não consegue, a nossa visão é limitada. Então, até por benefício próprio, se a gente for pensar, se fosse pensar até egoisticamente, crer em Deus e descansar em Deus e buscar a vontade de Deus é o melhor para a gente, porque, né? Mas, de novo, Deus não é igual aquele pai que só dá batata frita e pizza, no sentido de que, né? Não é facilidade, muitas vezes Deus vai dar coisas amargas, né? Pra gente o que? Crescer, pra gente, né? Igual, né? Os vegetais ali, que a gente precisa ter né? Não é só o docinho, a gente precisa ter outros alimentos que têm vitaminas ali, mas que tem um gosto que às vezes não é tão ou mais infantil, vamos dizer assim, aquele paladar infantil, né? Ah, não, isso aqui é amargo, né? Mas faz bem. E muitas vezes esse é o entendimento que as pessoas não conseguem ter a respeito de confiar e crer em Deus que, né? Entregue o teu caminho para Deus, né? Creia, confie e o mais ele fará, né? Então, ele continua aqui, né? Então, o valor e o sentido, né? O significado, eles fluem de uma fonte eterna, não de algo nebuloso, né? Dessa uma força cósmica, né? Que geralmente a nova era, né? É uma força, assim. Você acredita em Deus? Eu acredito que é uma força, assim. Não. Deus é um ser criador pessoal. Ele é um ser pessoal. Isso que a gente tem que entender. Não estou falando um velhinho barbado, não, mas é da mesma forma que você é um espírito, que a tua essência se manifesta, que você é único, né? Que não tem ninguém igual, mesmo um gêmeo univitelino, pode ter fisicamente ser idêntico, cada um tem um espírito diferente. E a individualidade, a expressão dessa individualidade foi feita por Deus. Deus planejou com que cada um de nós fôssemos únicos na nossa expressão e manifestação, da mesma forma como Ele é único. E a nossa caminhada aqui na Terra é exatamente o quê? Conhecer a Deus na sua expressão, como Ele se expressa e entrar
num relacionamento com Ele, né, que é eterno, começa aqui e se estende pela eternidade. Então, continua aqui, né? Então, essa ideia de liberdade, né? Nós temos que escolher, né, a verdadeira liberdade em Cristo Jesus ou a falsa liberdade vendida pelo sistema, né? Que na verdade só escraviza, né? Então, aonde que nós colocamos a nossa fé, né? Será no culto da ordem mundial, né? Dessas políticas espirituais que estão sendo implementadas, dessa tecnologia que tem sido, né, tem, vamos dizer, enfeitiçado as pessoas, porque, né, chega uma nova tecnologia, as pessoas ficam enfeitiçadas mesmo, né, encantadas assim com, sabe, com a tecnologia. Será que é com esse misticismo que tem sido, né, promovido cada vez mais? Né, o que eles chamam da visão antiga futura, né? Pegando o paganismo lá do passado e dando uma roupagem futurista, né? Será então que nós vamos comprar essa ideia de sermos um cidadão global e a gente vai obedecer, né, as diretrizes da ONU, do Fórum Econômico Mundial, do que tem sido implementado aí, né, que muito foi, por exemplo, avançado da agenda durante os 2 anos da pandemia, mas que cada vez mais tem sido, né, promovido esse reencantamento, né, de novo, trazer todo o paganismo do passado com uma nova roupagem e apresentar para a sociedade, né? Então, nós temos esse templo que está sendo erigido para o homem, mas que na verdade vai adorar Satanás, né? E a gente tem, e nós podemos ser feitos templos de Deus, né? Como o apóstolo Paulo fala agora, Deus agora habita em nós, né? Nos nossos corações, nós passamos a ser templo de Deus, né? Então, um lado fala assim, vamos construir uma nova Babel, né? E Deus continua nos atraindo e chamando assim, né? Não, eu quero ter comunhão com vocês, né? O sacrifício já foi feito na cruz do Calvário, né? O caminho agora já está aberto, né? Para que você possa voltar a ter comunhão comigo, né? E ele encerra, né, aqui com o texto de Isaías 44:6, dizendo: e assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há outro Deus, né? E a gente encerra o nosso livro. Então, pessoal, por que eu gosto muito desse livro? Porque ele abrange, né, tanto no aspecto da propaganda cultural que tem sido promovida, da propaganda política, né, da agenda ecológica, da agenda tecnológica, né? E ele vai fazendo esses comparativos, né, tendo participado de vários eventos da ONU, né, de vários eventos como o Burning Man. Então a gente consegue ver como é uma mesma ideologia que tem sido propagada por várias agendas, seja na cultura, seja no, né, ou no ocultismo declarado, né, ou na questão mais um pouco mais velada do movimento, né, dessa falsa ecologia, né, seja na questão tecnológica. Então é um livro muito bom para a gente estar atento, né, para abrir os nossos olhos a respeito
desse movimento, né, dessa agenda que é isso, é uma luta constante, né? Você vê, a gente passou alguns anos aí com essa implementação cultural, né, do ESG, né, do DEI lá, como fala nos Estados Unidos, né? Muito na cultura, na publicidade, a gente tem visto o quê? A população rejeitando, né? E às vezes eles tiram o pé do acelerador um pouco quando eles veem assim, olha, né? Mas é isso, é cozinhar, tentar cozinhar o sapo, né? Eles tiram o pé um pouco, daqui a pouco eles tentam de novo, né? Eles vão tentando, pessoal. Então, qual que é o nosso papel, né? Como igreja, vamos dizer assim, né? Como corpo de Cristo na Terra, é permanecer fiel, né? Entendendo os sinais dos tempos, proclamando as boas novas, né? E indo contra, né? Vamos dizer, indo contra a agenda, expondo a agenda. Porque o inimigo sempre, desde Gênesis 3, ali, desde o início, ele sempre tenta enganar. Ele é o pai da mentira, né? Jesus falou. Sempre tenta o quê? É com distorção, é com meia-verdade, né? É com mentira, né? Abertamente, né? Se passando pelo anjo de luz ali, né? Tentando seduzir, tentando corromper, mas no final é o que? É para destruir o ser humano. Ele odeia, né? Quer matar, roubar e destruir o homem, né? Então, nosso papel é o que? Continuar trazendo a luz da verdade, né? E essa aqui é a nossa base, né? A palavra de Deus, o verbo de Deus. Independente do tempo, é eterno, né? Por quê? Porque fala do ser humano em qualquer época, né? Então, em 2025, né, a gente assistindo um vídeo através, né, de tecnologia aqui, a gente está falando a mesma verdade. Por quê? Porque é a verdade a respeito da vida e do ser humano, né? Então, é o que eu procuro fazer aqui no canal, né? Espero que o livro, né, a leitura tenha ajudado ao que a gente ter uma visão maior, né, uma visão mais inclusiva, né, a respeito da agenda, né, do que eles tentam implementar, né. E daí você fala, poxa, pode ser numa coisa como um festival de música? Sim. Né? Pode ser como um desenho, como o Capitão Planeta, que foi criado pelo Ted Turner, eugenista? Sim. Né? Quais são as interações, né, na cultura? Então, de novo, né, pode ser dentro da academia, né, das universidades, das escolas? Sim. Porque, de novo, né, pessoal, é uma hidra, né? Hidra no sentido daquela serpente lá mitológica que tinha várias cabeças, né? Então, ou como, né, o polvo ali, né, do Spectre lá né, do James Bond, que assim, são vários tentáculos, né? São várias vertentes, eles, né, vão tentando até conseguir fisgar por alguma vertente. Se a gente não pega por aqui, a gente vai pegar por ali. Se a gente não consegue pegar pelo sexo, a gente pega, né, pela ideologia. Se a gente não pega pela ideologia, a gente pega pelo prazer, né? Vai tentando. Então, de novo, né, a gente tem que ter claro e discernir isso para a gente conseguir combater, né? A gente não padecer por falta de conhecimento, né, como diz a palavra. Então, pessoal, é isso. A gente encerra nosso vídeo, né, encerra nossa série. Eu estou ainda pensando, né, qual é o próximo livro que a gente começa, mas não vou dar spoiler, né? Surpresa para segunda que vem. E quinta-feira, né, temos um novo vídeo aí com uma palavra, né, de encorajamento, de renovo, né? Falando aí sim a respeito. Falando bastante de cristianismo hoje aqui também, né? É legal que ele encerra, né? E a gente, né, tem que falar que realmente é a única alternativa se você quiser viver, né, uma vida em abundância, né? Uma vida de verdade, né? Uma vida eterna. É só através
do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembra vocês dos quadrinhos, tá? Aproveitem, peçam logo para dar tempo de chegar para você presentear o seu pai, tá? Eu envio para vocês com o maior carinho. E é isso, pessoal. A gente encerra nosso vídeo. Desejo uma excelente semana para vocês. E, bom, vamos aproveitar e fazer uma oração, né? Se você, ouvindo esse vídeo, tocou no teu coração e você, né, o Espírito Santo tocou no teu coração e você teve o entendimento que você precisa conhecer a Deus de verdade, né? Que esses outros caminhos levam à destruição e são caminhos falsos, pessoal, mentirosos, né? Então que você precisa fazer uma declaração pessoal de fé, confessando a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para o quê? Ter uma aliança com Ele, amém? A nova e eterna aliança. É literalmente para você ter, obviamente, teus pecados perdoados, ter a tua consciência, né, limpa, né, ter a garantia da vida eterna, amém? Do Espírito Santo de Deus habitando em você e ter propósito, passar a ter, né, a caminhar segundo o propósito de Deus na tua vida, né, uma direção, um sentido, uma motivação, né, amém? Então, como que a gente faz? É confessando com a nossa boca aquilo que a gente crê no nosso coração, né? Se a palavra entrou no teu coração e gerou fé, então esse é o momento de você externalizar isso, amém? Vamos orar, coloca a mão no seu coração, ora comigo assim: Senhor Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, Pai, porque o teu amor hoje me alcançou. Eu, Senhor, te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu entendo, Pai, que eu preciso de Ti, Senhor. Eu reconheço a minha falha, os meus pecados, e eu peço a Ti perdão, Senhor. Me perdoa, Pai, de todo pecado, de todo mal, Pai, de todo erro que eu cometi até hoje, Senhor. Eu me arrependo, Pai. E eu hoje, Pai, peço que o Teu sangue venha me lavar e me purificar de todo pecado, Senhor. Eu te convido, Espírito Santo de Deus, seja entronizado no meu coração. Eu peço que Tu venha hoje renovar minha mente, purificar o meu coração, me dar novos pensamentos, novas emoções, venha curar todo trauma, venha quebrar toda a cadeia, Pai. Obrigado pela libertação, todo pacto que eu fiz conscientemente ou inconscientemente com o mal, com as trevas, toda a permissão que eu dei para agir na minha vida, hoje é encerrado na autoridade do nome de Jesus, no nome sobre todo nome, Pai. Obrigado, Pai, que pelo Teu sangue, Senhor, eu sou comprado, Pai. Amém? O Teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Eu te louvo, Senhor, que a partir de hoje eu sou Teu filho, Pai. E eu te louvo, Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em mim. Eu peço, escreva o meu nome no Teu livro da vida e me cele com o Teu Espírito Santo da promessa. Dê ordem aos Teus anjos ao meu respeito, para que a partir de hoje eu cumpra o Teu querer na minha vida e que seja feita a Tua vontade aqui na terra, através da minha vida, como no céu, Senhor. Para a honra e glória do Teu nome, eu te louvo e te agradeço pela Tua graça, pela salvação, pela vida eterna e pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Compre uma Bíblia, passe a ler, passe a ter uma rotina diária de leitura, de oração. Busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, uma igreja bíblica, amém? Que pregue a palavra e o evangelho. É isso, pessoal. Então, Deus abençoe, uma excelente semana para vocês. Até quinta. Tchau.